Agora, mudando de assunto, vamos para a medicina. A gente vai falar sobre um problema que, olha, eu confesso que para mim é a primeira vez que eu ouvi, foi inédito, eu imagino que para muita gente também. E justamente por isso que é interessante a gente divulgar, porque muitas das pessoas que têm esse problema não sabem. Olha como a divulgação é importante, como a gente vai aqui realmente cumprir nosso papel. Vamos conversar agora sobre hidrocefalia de pressão normal. Para falar sobre isso, eu estou recebendo o neurocirurgião Fernando Gomes Pinto. Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. Doutor Fernando, que é chefe do Grupo de Hidrodinâmica Cerebral da Divisão de Neurocirurgia Funcional do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Bom, a gente falou que é uma doença que, no começo do programa, né, que é uma doença que acomete em torno de 60 mil pessoas no Brasil. É bastante gente, né? É bastante gente. É uma doença que acomete principalmente os idosos, pessoas com mais de 60 anos de idade. E ela pode ser confundida com Alzheimer. Tá. Só que é uma demência que é passível de cura, se for diagnosticada e tratada adequadamente. Diferente do Alzheimer, que é uma doença que vai tendo uma progressão ao longo do tempo, tem uma né? evolução mais degenerativa. Agora, o problema, como você estava me contando antes, é que essa doença ela pode ser confundida com Alzheimer, como você falou, e muitas das pessoas que têm esse problema não sabem. Exatamente, exatamente. Então, a pessoa começou a notar que tem dificuldade para andar. Em neurologia a gente chama isso de apraxia de marcha. A força está boa na perna, só que a pessoa tem dificuldade para andar. Como assim? Uma descoordenação nos movimentos? A sensação é como se a perna estivesse imantada no chão. Tá. O pé estivesse grudado no chão. Precisa se fazer um maior número de passos para se conseguir andar. Ela não levanta muito o joelho no momento em que faz o passo. Isso. Tá. O equilíbrio é meio duvidoso às vezes. A pessoa fica mais insegura para andar. A gente deve desconfiar da hidrocefalia de pressão normal. Junto com isso, alteração de memória, e aí sim confundiria com Alzheimer, entende? Exatamente. E incontinência urinária. Ah, tá. Então são os três principais sintomas. Os três principais sintomas, que seria a tríade clássica, que a gente chama da doença, que não precisa estar completa. Tem pessoas, mais de 50% dos casos, tem pelo menos apenas um desses pontos que eu lhe falei. Tá, então tendo um desses sintomas já é importante investigar para esse lado também. Sim. E quais seriam os exames que dão o diagnóstico desse problema? Os exames de imagem, como a tomografia de crânio e a ressonância magnética, são capazes de mostrar a dilatação do ventrículo, porque a doença consiste no acúmulo de água dentro da cabeça. Tá. Todo mundo tem, é normal existir esse líquido dentro do crânio, só que numa situação de acúmulo, de excesso, ele pode pressionar o cérebro de dentro para fora e causar um mau funcionamento do tecido cerebral, dando esses sintomas que eu te falei. Tá. Então, fazendo a tomografia e a ressonância, é possível se fazer o diagnóstico da hidrocefalia, do acúmulo de líquido. Eu queria entender como é que funciona, como é que é o mecanismo dessa doença, como é que ela se instala. A gente tem até algumas imagens, se eu não me engano, a diretora vai colocar para a gente ver. Explica para a gente qual é a disfunção, qual é a anomalia, o que acontece dentro do cérebro para esse acúmulo de água e aonde ele pode se acumular. Quais são as regiões? Bom, o líquido cefalorraquidiano, o líquor, ele existe com três funções principais. Ele ajuda na proteção mecânica, então quando o indivíduo bate a cabeça, ele funciona como um colchão de água. Ele faz a proteção biológica, então quando tem uma infecção, as células de defesa, elas migram através desse líquido. Tá. E ele também funciona como um depurador, ou seja, produtos do funcionamento do cérebro, toxinas, são levadas embora através desse líquido, que é produzido numa taxa de 20 ml por hora e reabsorvido na mesma taxa. Tá. Quando ele se acumula por algum motivo, então uma obstrução, por exemplo, no seu ponto de absorção, que acontece dentro da própria caixa craniana, ele começa a ficar represado. E represando, essas cavidades ventriculares, que são buracos que existem dentro do próprio cérebro, eles começam a expandir e começam a comprimir o cérebro de dentro para fora. E com isso, o indivíduo pode apresentar alteração de comportamento, alteração de memória, dificuldade para andar. Isso pode acontecer dentro do cérebro mesmo e em pontos separados, não acontece numa região só, pode acontecer em várias localidades do cérebro diferentes? Mas geralmente o que acontece é que os ventrículos dilatam de uma forma homogênea e principalmente na região dos lobos frontais, que é essa porção mais anterior que a gente tem na testa, né? Que dá para a gente o pensamento, a capacidade do discernimento crítico das coisas, é que é acometida. A gente estava mostrando nas imagens uma cirurgia endoscópica, isso? Esse é um dos tratamentos para essa doença? Isso, a gente tem duas modalidades de tratamento. Então você pode implantar uma válvula de derivação ventrículo-peritoneal, que eu posso até te mostrar. Não sei se depois a gente pode dar um close aqui. E aí, por exemplo, um esquema, né, de um paciente sendo submetido ao implante da válvula, que consiste numa prótese de silicone que drena esse excesso de líquido para dentro da cavidade abdominal. Tá. Então, conforme o líquido é produzido, em vez de ficar apertando o cérebro, ele vai, então, direcionado para dentro da barriga do paciente. Aqui, por exemplo, a gente está vendo um exemplo de uma válvula que
que pode ser implantada no paciente para tratar a hidrocefalia de pressão normal. Então, através de um pequeno orifício no crânio, esse catéter é colocado dentro da cavidade ventricular, o líquido vem por dentro dele, essa prótese é silicone, a gente tem a válvula propriamente dita, que ela permite que o líquido passe, mas que não volte, e um catéter distal que passa embaixo da pele, ou seja, ninguém vai saber que a pessoa foi operada e joga o líquido na sua extremidade dentro da barriga. E com isso você promove um equilíbrio hidrodinâmico dentro da caixa craniana e o paciente recupera as funções. Como a expectativa do brasileiro é de 73 anos e nosso país, graças a Deus, está melhorando e essa expectativa de vida está aumentando, é esperado que mais pessoas tenham essa doença. A gente sabe que o Alzheimer é responsável por cerca de 50% dos casos de demência. A hidrocefalia de pressão normal não é tão expressiva assim em termos de número, é responsável por 5% dos casos. Porém, ela é curável. Se você diagnostica, se você opera, o paciente volta a ter a sua vida normal. Mas isso tem que ser feito de forma precoce, como a maior parte das doenças? De forma precoce. Mas olha que interessante, os sintomas que eu lhe falei, se você vai num teatro e vê um ator representando um idoso, é bem isso, né? Como é que aparece? Parece alguém de bengala, com dificuldade para memorizar, às vezes perdendo urina. Enfim, a gente tem que ficar atento, não só o médico, não só o profissional, mas toda a população também. Então, esse dano que esse excesso, que esse acúmulo desse líquido vai causar no cérebro, ele é reversível, ao contrário do que muita gente pensa, que muitas vezes um dano no cérebro pode não ser mais, a pessoa não pode ter as funções restabelecidas, nesse caso pode. Nesse caso pode, ele é reversível. E até existe associação também. No nosso grupo, no grupo de hidrodinâmica cerebral do Hospital das Clínicas, desde que a gente assumiu o cargo em 2007, atendemos mais de 6 mil pessoas, mais de 1.000 cirurgias, 25% dessas eram de pacientes com hidrocefalia de pressão normal. Você opera, o paciente melhora. Então, é importantíssimo, na verdade, se fazer a divulgação da doença e dizer que é possível voltar. E de interessante, o que a gente tem é que pode existir a associação do Alzheimer, de uma demência por questão de acidente vascular cerebral, que são os derrames cerebrais também, com a hidrocefalia de pressão normal. Então, não é tão simples assim. Uma pessoa com diagnóstico de Alzheimer, ela pode ter também um distúrbio do líquido, que é passível de tratamento, e pelo menos melhora a qualidade de vida da pessoa. Tá certo. Tem uma pergunta que chegou aqui para você, doutor. Meu tio está com 63 anos e quando sai ele esquece as coisas, apaga e depois retorna ao normal e esquece tudo de novo. O que pode ser? É a Laura da Barra Funda que está perguntando. Bom, de antemão a gente percebe que isso não é normal. Claro. Né? Pequenos esquecimentos durante o dia, sobretudo com o adiantar da idade, pode ser natural. Não precisa nem adiantar muito, não, viu? As pessoas grávidas também esquecem muito. Mas você sabe que a memória ela tem muito a ver, na verdade, com o nosso poder de foco. Se você não presta atenção em determinado assunto, não adianta você querer memorizar. É claro. Né? Então é um produto. Muitas vezes pode ser muitas vezes ou então a gente é bombardeado com informações múltiplas por vários canais. Assimilar tudo não é complicado. E depois você quer performance intelectual, quer performance de memória. Você não vai ter, entendeu? Mas, voltando ao caso da telespectadora, é interessante investigar. Existem alguns testes clínicos que a gente realiza, algumas baterias de exames para se verificar se realmente é um déficit de memória, se é um déficit de atenção. Né? Convém realizar um exame de imagem. Então, até pode ser uma hidrocefalia de pressão normal que está se iniciando. Então, muitas são as possibilidades aqui nesse caso, né? Um exame clínico já vai eliminar algumas possibilidades e abrir portas para outras, que vai, claro, pedir uma investigação mais a fundo com exames, né? Sabe que para divulgar a doença, até a gente publicou recentemente, no dia 19 do mês passado, um livro chamado Hidrocefalia de Pressão Normal. Isso é interessante. É um livro que é direcionado para os profissionais da área de saúde, mas também para os pacientes, e também para os cuidadores e familiares dos pacientes. Há uma divulgação também com relação a essa doença para os profissionais terem isso como uma possibilidade de diagnóstico? Sim, os geriatras e os neurologistas, que são as pessoas que acabam fazendo o primeiro contato com esses pacientes, eles têm formação para reconhecer. Mas muitas vezes, como eu disse para você, entra o diagnóstico de Alzheimer e deixa-se de lado a possibilidade do diagnóstico de hidrocefalia de pressão normal. Como eu te disse, é possível existir essa associação. Então, assim, falta um pouco, na verdade, tanto por parte dos profissionais como da população, o conhecimento da doença. Doutor Fernando, eu vou convidar você para vir comigo agora aqui. A gente montou no outro set aqui do nosso estúdio, por favor, me acompanhe. A gente colocou aqui uma maca e trouxe aqui 3 convidadas. Uma é a Juliana Benevenuto Tornai, que é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurológica pela USP e membro do grupo do HC. Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia? Bem-vinda, prazer é meu. A gente está recebendo também a Dirce, você de 71 anos. Tudo jóia, Dirce? Obrigada pela sua presença. E a Maria das Mercedes Saraiva, de 58 anos. Tudo bem?
Tudo jóia. Olha, essa turminha está aqui para ajudar a gente a mostrar como os exercícios físicos também fazem a diferença no processo de recuperação de quem tem o problema e já passou pela endoscopia ou por algum tipo de tratamento, não é isso, doutor? Exatamente. O tratamento da hidrocefalia de pressão normal, ele é multiprofissional. Então, requer o trabalho da fisioterapia antes, durante e depois de todo o tratamento. Tá. Requer auxílio da neuropsicologia, da neurologia, da terapia ocupacional, da nutrição, mas de tudo. Como a gente sabe que a característica principal da hidrocefalia de pressão normal é a alteração de marcha, o papel do fisioterapeuta é fundamental. E quais são os cuidados, Juliana, que o profissional tem que ter, então, no trabalho do exercício com essas pessoas que estão passando por esse problema? Na verdade, eles têm que estar procurando trabalhar os exercícios que trabalhem um pouco mais da marcha. Então, a marcha é fundamental. Quanto mais exercícios a gente está fazendo sobre a marcha, é importante. Vamos mostrar algumas opções, então? Eu vou começar passando alguns exercícios deitado. Pode deitar aqui, ó. Que para adquirir a marcha, a gente começa do deitado, pode trabalhar o sentado. Opa, vamos colocar uma cadeira para ajudar ela aqui. Peraí, conseguiu? Consegui. Ah, tá. A gente não tem aquela escadinha que normalmente tem que ter, né, em consultório, para ajudar a gente a subir. Então, a gente vai começar com os exercícios deitado, depois alguns sentados de pé, para o paciente poder ver que em casa dá para fazer todos os exercícios de todas as formas. Tá bom? Um exercício que é muito importante quando o paciente vai começar a fazer é um alongamento. Então, pode dobrar as duas pernas, ele aproxima do abdômen e abraça com as mãos puxando, para poder alongar toda a parte da coluna, tá? E também das pernas. Tá. Antes de começar, é importante um alongamento. Pode abaixar. Então, ele levanta, conta até 5, abaixa, descansa e pode repetir esse movimento por mais 5 vezes. Então, dá para Maria ir fazendo exercício enquanto você passa uma sequência para a Dirce também? Dá, assim a gente sim. tem Pode mais opções aqui, de exercício enquanto conta isso. até 5 e depois volta, tá bom? A dona Dirce aqui. Um outro exercício também que dá para o paciente fazer em casa é sentar na cadeira e encosta lá atrás. Apoia bem a coluna na cadeira, levanta os 2 braços para cima e vai inclinar o tronco de um lado para poder alongar e também para o outro lado. Vai repetir esse movimento também por 5 vezes. Tá bom? E eu imagino que vocês devem ter estudos que mostram a diferença da recuperação, do tempo que esse paciente leva para ter os movimentos aí reabilitados, né? Para ter uma vida mais normal possível, né? Fazendo os exercícios e não fazendo. A diferença deve ser enorme. Sem sombra de dúvida. E, inclusive, dentro desse livro, a gente tem toda essa sequência montada pela Juliana, que pode ser feito por qualquer paciente. Ah, você também é colaboradora no livro? Colaboradora também do livro. Ah, que interessante. Lá tem uma série de exercícios, né, que são só alguns, que trabalham mais a marcha, que o paciente pode fazer sozinho ou também com um acompanhante, geralmente a família auxiliando, ajudando ele na contagem, entendeu? Isso é muito também importante porque acaba estimulando um pouco mais o paciente, a família está ajudando, alguém está ajudando ele. E é importante a frequência também. A frequência também é muito importante, né? Se ele manter uma rotina, quanto maior essa rotina, melhor fica ele tem um ganho melhor, né? Olha, muito bom, gente. Tem mais algum exercício que você Um exercício muito importante, passar? pode ficar de pé, dona Dirce, que é para marcha mesmo, aqui, ó, de costas aqui, de ladinho, apoia a mão aqui na cadeira, ele pode colocar um pé na frente e o outro atrás e desloca o peso para frente e para trás. Esse exercício aqui é um exercício muito bom porque ele é a marcha em si. Se o paciente seguir deslocando o peso do corpo para frente, a intenção dele vai ser dar o passo. Então, a gente está trabalhando a marcha, só que fracionada. Tá certo. Entendeu? Então, esse é um outro exercício também que o paciente pode estar fazendo, que é muito importante. Muito bom. Deixa eu agradecer a todos, então, que participaram dessa pauta. Olha, como a gente sempre diz, a divulgação, quanto mais informação a gente tem, melhor, né? Porque, realmente, cuidar da saúde é cuidar do nosso bem maior. Então, quando a gente sabe quais são as possibilidades, né, de problemas, para que não confunda o diagnóstico, fica muito mais fácil da gente ter uma qualidade de vida melhor, não é? Claro. Eu gostaria só de dar o último recado. Claro. Junto com o lançamento do livro, foi também fundada a Associação Brasileira de Pacientes com Hidrocefalia de Pressão Normal. A dona Dirce é a presidente. Existe o site da associação, ahpn.com.br. Ah, muito legal. Bom, acesse então para mais informações. Qual é o site? ahpn.com.br. www.ahpn.com.br é o site da Associação de Hidrocefalia de Pressão Normal. Vou agradecer então a Dirce, obrigada, viu, pela presença aqui. Também a Maria das Mercedes, obrigada, Maria. A Juliana Gomes Pinto,
A Juliana, Benevenuto Tornai, que é fisioterapeuta, e também o doutor Fernando, agora sim, Gomes Pinto, que é neurocirurgião e chefe do grupo de hidrodinâmica cerebral da divisão de neurocirurgia funcional do Instituto de Pesquisa do Hospital das Clínicas. É grande demais esse título. Obrigada, viu, doutora? Até uma próxima. Obrigada, Ju. Obrigada, Dirce. Obrigada. Até. Maria, obrigada, viu, querida? Dá um beijo aqui. Até uma próxima, gente. Tudo de bom pra vocês. Muito bom.